a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. As mãos pela nossa igreja, para o despertamento, nós precisamos despertar, a comunidade. Muitas vezes nós estamos assim, um pouco distraídos, não é? Mas precisamos estar despertados, porque é tempo de buscar o Senhor. O texto diz assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então, nós vamos estar orando, já falando com Deus, vamos nos pôr de pé, né? Se você tiver um irmão ao seu lado, segura na mão dele, vamos fazer uma oração juntos, pela nossa igreja, pela nossa mocidade, pelos nossos irmãos, pelos nossos pastores, não é? Porque às vezes a gente esquece que o pastor é um homem comum e que precisa de força do alto para cumprir o seu ministério. Amém? Eu quero todos nós orando e clamando pela igreja. Nós estamos vindo da Assembleia Geral, foi uma Assembleia muito maravilhosa, né? Depois nós vamos estar dando um resumo do que ali ficou tratado e com certeza isso vai alegrar o coração dos irmãos. Amém? Vamos todos falar com Deus. Pai celeste, nós entramos na tua presença em nome de Jesus. Sabemos, ó Pai, que os dias são maus, mas tu mesmo disseste: no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Sabemos, ó Pai, que com a tua ajuda, com a tua presença, com o teu Espírito Santo nas nossas vidas, que é o que nos fortalece, nós também venceremos. Ó Senhor, oramos pelos teus filhos, aqueles que congregam aqui, ó Pai, tu sabes como estão, o que precisam, e nós queremos orar por todos eles, orando pelos teus filhos, já estão aqui para te adorar nesta noite, ser com eles, ser conosco, abençoe cada vida, cada lar, cada família, cada projeto que temos, porque o Senhor nos entregou uma missão de pregar o Evangelho a toda a criatura, e também essa reunião dominical que tem o objetivo de estarmos, ó Deus, te adorando, te servindo, ouvindo a tua palavra, aprendendo uns com os outros, porque é assim que nos edificamos. A tua palavra diz que os que criam estavam juntos, e ali eles eram abençoados e abençoadores também, ó Pai. E assim o teu Evangelho, ó Deus, foi, ó Deus, se estendendo por todo o mundo, através de vidas que se colocaram nas tuas mãos para fazer a tua obra, porque a obra do Senhor é feita por aqueles que creem, por aqueles que se entregam nas mãos do Senhor com sacrifício, porque, ó Pai, tu mesmo disseste: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me.
Ó Pai, ajuda-nos a termos essa vida de renúncia, para que o Senhor encontre espaço nas nossas vidas para nos usar, não só para pregar, mas também para viver o Evangelho, Pai. Abençoa este culto desta noite, os louvores, a pregação, os testemunhos, Pai, e tudo que vai acontecer, ó Deus, nesse local, seja para a tua glória. Pedimos abençoar a nossa liderança que foi bem aniversada para um dinheiro, 3 anos eles vão trabalhar. Ó Deus poderoso, seja com cada um deles na missão que lhe cabe, Pai, para que busque a tua direção e a tua vontade, porque os nossos planos, os nossos pensamentos nem sempre estão de acordo com o querer de Deus. O próprio Senhor disse: os meus caminhos, os meus pensamentos são maiores, porque o Senhor conhece o amanhã, o Senhor conhece o que vai acontecer com cada um de nós amanhã e até o último dia da nossa vida. E o Senhor quer que nos preparemos para, na orientação dEle, na direção dEle, passamos para a sua glória, porque aqui nós estamos de passagem, Pai. Abençoa-nos, pois, aqui neste culto, aquele cujo coração inclinou-se para vir te adorar aqui, traz a tua paz, traz abençoado, também abençoa aqueles que faz esse microfone, Pai, para que não fale de si mesmo nada, mas busque a direção de Deus, porque é na direção de Deus, é na orientação de Deus, é na revelação de Deus que nós teremos algo para aquele que precisa do Senhor. Não somos de casa, é aquele que visita, porque precisa do Senhor. Pai, abençoe os cultos, louvores, tudo que vai acontecer, Pai, que possamos ter um único propósito de adorar, de louvar, que a tua palavra diz que é formamos, celebramos, ou façamos qualquer coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. É para a tua glória que serve o Senhor. Segura a nossa mão, usa cada um, Pai, segundo a tua vontade para a tua glória, Pai. Abençoa os enfermos, aqueles que não poderão vir porque estão impedidos pela locomoção, mas aqueles que estão capacitados de dentro de fraqueza, fortalece, levanta, renova suas forças para que ele possa caminhar. Porque os dias estão se passando, o tempo também passando, Pai, mas daqui a pouco estaremos adentrando a eternidade. E aí, dando conta do que fizemos e sendo responsabilidades pelo que não fizemos, Pai. Mas aqui estamos para buscar a tua presença neste culto de oração, Pai. Nesse momento de devoção e de busca, Pai, porque nós precisamos do Senhor em tudo que fazemos, Pai. Por isso, clamamos a teu favor, a tua ajuda, a tua misericórdia, a tua direção e, sobretudo, a tua presença, Pai. E que cada um de nós desça para que o Senhor apareça e que cada um de nós estejamos te adorando naquilo que estamos fazendo, Pai. Abençoa a tua igreja neste lugar. Oramos também pelas congregações deste ministério, Pai. Onde essa porta está aberta, onde o povo visita a direção do pregador, do cantor, tudo que vai acontecer, não só no ministério São Miguel Paulista, mas aos todos os lugares onde a igreja da igreja está reunida, para te buscar, para te adorar, para te louvar, para te servir, Senhor. Venha conosco ao céu e abençoa o povo, Pai. É a oração que te fazemos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Amém. Amém. E amém. Pode sentar. Vamos louvar 305 da nossa alma. Nós somos soldados, não é? Soldados somos de Jesus.
Amém. Agora, a seguir, e cantamos o bem e Deus. Amém? Eu sou. Soldados de Jesus e campeões do reinado.
Então vamos dar boas-vindas aos nossos assistentes à distância. Vamos dizer para eles: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma alegria ter-vos conosco. E eu quero dizer aos irmãos que a nossa Assembleia foi uma glória muito grande. Eu não sei como é que a igreja de São Miguel Paulista vai receber. Mas 2 componentes dessa igreja foram eleitos. Quero dizer para vocês que o pastor Reinaldo agora é o vice-presidente da Convenção Nacional da Obra da Restauração no Brasil. Então, de repente, vocês vão olhar para aqui e não vão vê-lo, porque ele tem que agora atender o Brasil todo e viajar, quem não sabe, para o Paraguai, Uruguai, Argentina. Então, não estranhe, porque ele agora tem uma missão, eu até falei, Pegaste uma missão grande, não é? Mas então hoje nós temos o vice-presidente da convenção aqui conosco, que é o pastor Reinaldo. E a presidente da União Feminina Nacional, eu não preciso dizer a vocês quem foi eleita, preciso? Quem foi eleita? Uma Ana Elizabeth. Então, a irmã Ana Elizabeth agora, que vai ser mais difícil dela estar aqui, não é? Ela vai ter que viajar o Brasil todo, organizar, está fazendo. E ela tem um dom, vocês sabem, que o trabalho de união feminina, ela tem no coração e muito usada por Deus. Vamos orar por esses 2 membros da nossa igreja, que vão ter agora uma missão não só local, mas muito mais agora nacional e internacional também, quando for necessário. Amém? Mas muito bem, nós aqui estamos para adorar o Senhor. Quem é que vem adorar o Senhor? Glória a Deus! Ele está aqui para receber sua adoração. Quem é que tem um testemunho aqui? Olha, eu gostaria de dar um testemunho. Quem é que tem? Quem é que foi muito abençoado e quer dizer para Deus muito obrigado? Tem alguém aí? Ou será que não tem ninguém assim? Porque às vezes você tem, mas está aí. Será que eu falo ou não falo? Fale. Não é? Testemunhar do Senhor é dizer tudo que Ele tem feito na sua vida e faz e fará, porque Ele é um Deus presente conosco. Amém? Então, enquanto vocês estão pensando, eu vou chamar a União Feminina, vem apresentar a parte de vocês. Amém? Glória a Deus. A nossa irmã Rita está aí, é a vice-presidente da União, então vamos lá, pode vir, é vocês. Vamos saudar a igreja? Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém.
Aleluia, Jesus. Amém. Vamos convidar os varões também, não é? Estava conversando com uma irmã hoje sobre a mocidade, né? Porque mocidade, eu estive na igreja em Mogi Guaçu uns anos atrás, aí contei a mocidade que foi cantar, era o aniversário. Tinha 14 jovens, coisa linda, né? Depois houve lá uma enxurrada e o número reduziu bastante. Mas o grupo que tem continua lá, ainda adorando o Senhor. Então, irmãos, alguém diz assim: Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Mas, irmãos, como encontrar qualidade sem quantidade? Porque se eu tenho 2 pessoas, eu quero escolher 2 pessoas, só tenho 2. Vou escolher quais? Os 2, não é? Mas vamos orar, não é? Eu queria que hoje o grupo de jovens que estivesse aí, depois dos varões, viesse aqui cantar. Vem aqui cantar. Amém? Porque se tiver um jovem aqui, ele vai adorar Deus com os jovens. Amém? Glória a Deus. E assim é o corpo de Cristo. Varoas, mocidade, varões, não é? E assim nós vamos cultuando ao nosso Deus. Eu estou numa alegria no meu coração, sabe por quê? Porque o Senhor está aqui. E a presença do Senhor nos enche. A Bíblia diz assim: na presença do Senhor há abundância de alegria e de paz. Então, vamos desfrutar dessa presença, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Deixa eu ler aqui em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, 25, 26 e 27. Amém? Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Essa palavra aqui foi uma palavra que foi dita uns dias atrás pelo pastor Rinaldo. Ele trouxe essa palavra, e é isso mesmo, né? Precisamos estar nos alicerçando em Jesus Cristo, precisamos estar nos sermos amparados por Ele, precisamos estar debaixo da sua graça, para que a gente possa vencer, porque sem Ele fica difícil. Sem Ele, as amarguras, as tribulações, situações que a gente passa na vida fica difícil, mas com Ele a gente passa, amém? Os olhos, 476. 476. Tem um hino. Esses dias eu tenho meditado num hino que fala sobre isso, né? Que fala sobre essa palavra aqui. Na próxima oportunidade eu vou me expressar nesse louvor aos irmãos, amém? É muito lindo o hino. 476 da. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor.
vez um pastor disse assim: mocidade atrai mocidade, não é? Então eu quero ver a mocidade aqui assim, muito animada, vem, adora, louva, você está louvando o teu Deus. Porque aonde o Senhor está, algo diferente acontece. Essa noite não é diferente das outras noites, Pai. O Senhor se faz presente na casa, porque o Senhor é o dono da casa. Aonde o Senhor está, aleluia, Jesus, vai acontecer. Milagres irão acontecer aqui neste lugar, Pai. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, rompe as barreiras, quebra as muralhas, Senhor amado. Vai desfazendo tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti. Toma a tua igreja na tua mão, supra a necessidade da tua casa em glória, Pai. Fique em nosso meio e tome também, Senhor, todo o restante deste culto. Tudo é para a tua adoração, tudo é feito para o Senhor. Essas são as bênçãos que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Tu queres estar. Junto aos teus pés.
pastor Reinaldo, agora ele vai falar com o vice-presidente. Deixa eu dar uma palavra dele aqui, depois o pastor James vai trazer uma reflexão que está no meu coração para vocês. Nós vamos ouvi-lo, não é? As responsabilidades, orem por ele, porque a responsabilidade é muito grande, porque essa obra não é de homem, é de Deus. Como fazer a obra de Deus sem o Deus da obra, não é? Então vamos orar para que ele seja uma coluna que vai ajudar, porque essa obra precisa. E as nossas orações, não é? Mas ele será, não pense que ele será, pena que pense que foi isso que eu creio que Deus quis e que é correto. Então, obrigado. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler um versículo. Meu Deus. Está aqui na palavra de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 3. Amém? Amém. Nós estamos aqui no capítulo 3. Vamos ler aqui o versículo. Hoje eu não trouxe o meu assistente novamente. Fica essa dificuldade aqui. Vamos ler o versículo 1. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Ainda no versículo, no capítulo 3, eu só não estou conseguindo, até porque eu não estou conseguindo enxergar direito aqui. Se a memória me traz, está aqui dentro. Tudo que tiver as mãos a fazer, faz-o conforme as tuas forças. Amém? Se alguém conseguir achar aí, só faça referência que nós vamos citar aqui. Ontem me ocorreu, é o 9 e 10. Vamos então, tempo para todas as coisas, 9 e 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria. Ontem ocorreu na cidade de Gramados, Rio de Janeiro. Gramados não, Oi? Queimados. Ali na cidade de Queimados. A cidade de Queimados, para quem não conhece, ela fica assim que se desce a Serra das Aradas, mais uns 20 quilômetros, a gente já está em Queimados ali. Ficou fácil em termos de acesso, apesar de ser, daqui para lá vai cerca de 4 horas, mas a gente não adentra Rio de Janeiro afora. Desceu a serra, mas um pouquinho já está ali. Né? Então, muito bem. E por ocasião da Assembleia de número 70, ocorreria também a eleição da diretoria nacional, que normalmente tem uma vigência de 3 anos. O pastor Ademir Chaves, ele já vinha na qualidade de presidente aí por cerca de 10 anos, já fazendo esse trabalho, né? Mas por questões pessoais ele declinou da possibilidade de continuar na presidência da AGIOB. Ele explicou as suas razões, foi compreendida. O pastor Ademir Chaves, para dar conta dessa responsabilidade em nível nacional, ele se deslocou, transferiu a sua residência para o Rio de Janeiro, né? Para ficar numa região central ali, dar assistência às igrejas do Rio, e ele viajou esse Brasil aí fora, nesse período aí de 10 anos dando assistência às igrejas. São 10 anos de trabalho intensivo e assim visto, né? Foi um trabalho visível, foi aquele trabalho que ninguém viu, todo mundo, até porque hoje, com o sistema de mídia social, é possível meio que acompanhar, né? O bem feito e o mal feito, né? Se a pessoa postar. Então, assim, foi um trabalho intensivo e de muito resultado em nível de Brasil, mas por conta de questões pessoais, precisando dar uma parada, que era que a pessoa precisa tomar um fôlego, né, para continuar. Então ele declinou da possibilidade de continuar e foi eleito o pastor Samuel Neto, com cerca de 83 anos.
Então, o nosso presidente nacional agora é o pastor Samuel Ferreira Neto. Ele aceitou a indicação e, na sequência, como era facultativo ao novo presidente eleito escolher a sua diretoria, pelos motivos que só Deus sabe, ele me escolheu para ser o vice-presidente. E eu aceitei, mas foi mais ou menos a seguinte condição. Ele falou assim: olha, você vai ser o segundo vice-presidente. Você mora mais longe? Então fica como segundo. Eu falei, amém. Daqui a um pouco não aconteceu não sei o quê. Ele falou o seguinte: você subiu para primeiro. Mas aí eu já estava enroscado, né? Já tinha subido o compromisso de ajudá-lo. Muito meu amigo, amo de paixão, o pastor Samuel Ferreira Neto, temos uma amizade muito boa. E ele me escolheu. E eu que o texto lido, inclusive foi o texto que ele leu, né? Tudo que te vier às mãos para fazer, é para fazer, né? O texto diz: tudo que te vier às mãos, vamos lá, 9 e 10, né? Tudo que te vier à mão para fazer, faz. Então, nós estamos aí orando e pedindo a Deus graça para ajudá-lo. Tem toda essa questão do deslocamento, né, e tal, isso é inevitável, mas assim, caiu no meu coração de ajudar o pastor Samuel Ferreira Neto, caiu no meu coração de ajudar a obra de restauração. A Assembleia Geral, ela tem uma participação muito importante na vida das igrejas em obra de restauração. Se nós ainda não fomos dizimados totalmente como denominação, por assim dizer, é porque nós temos uma entidade como a GEOB, que mantém as igrejas unidas, que dá suporte, que dá assistência. A própria igreja de São Miguel, quando ela passou por um momento de convulsão aqui, pela morte do pastor Maximino, foi a Assembleia Geral, na pessoa do pastor Samuel Neto, não é isso? Na época, então, presidente, que veio para dar assistência à igreja, que não tinha mais pastor, e além do pastor Maximino, não tinha mais nenhum pastor local para assumir. Então, veio a diretoria, representada pelo pastor Samuel Neto, que deu posse ao pastor Gênesis, e ele está aqui desde então. Então, assim, foi a atuação da Assembleia Geral que deu esse socorro para a igreja local, a igreja de São Miguel. E a Assembleia Geral tem feito esse trabalho de unidade, de unir, de trazer, de manter os vínculos, de manter a doutrina e tal. Então, a nossa Assembleia, ela é fundamental para a manutenção da obra de restauração como um todo. Não obstante, todas as igrejas em si e por si, elas são autônomas e têm liberdade, né? Mas nós somos maiores do que isso daqui, porque nós temos uma entidade a qual nós somos ligados e nós temos outras co-irmãs, né? Também na mesma ocasião, na mesma Assembleia, foi eleito como pastor presidente da OPORB. Então, veja bem, nós temos uma entidade, uma pessoa jurídica que une as igrejas como pessoas jurídicas, que é a AGIOB. A AGIOB é a Assembleia Geral das Igrejas. E nós temos uma entidade que vincula os pastores, que é o OPORB. Também uma pessoa jurídica, Ordem dos Pastores e Obra de Restauração no Brasil, que une então são duas entidades que se ajudam mutuamente. A Assembleia Geral, ela dá suporte ao OPORB, e a OPORB, por sua vez, dá suporte à Assembleia Geral. E a OPORB também, ela tem um papel fundamental para as igrejas em geral, porque assim, todo pastor, ele precisa, ou todo candidato ao pastorado, ele precisa passar pelo crivo da OPORB. Então assim, ninguém pode chegar em obra de restauração e se autodenominar pastor, né? Então assim, ele nasce certamente no seio da igreja, a igreja o reconhece e o encaminha ao OPORB para avaliação e análise. A OPORB, ela faz a avaliação, ela endossa ou não a chamada daquela pessoa, é a questão do pastorado, né? Ela não tem essa obrigação de fazê-lo, mas uma vez que passou pelo crivo da OPORB, então a igreja já pode ordenar, né? A igreja já pode ordenar. Eu não tenho conhecimento de nenhum caso de pastor que não foi aprovado pela OPORB e foi aprovado pela igreja e foi consagrado.
né? E se isso acontecer, evidentemente ele não pode ser vinculado, porque se ele não passou lá, é igual a pessoa que não passa no exame da ordem e quer ser advogado, vai ser qualquer coisa, né? Mas, então, a ordem ela faz esse controle, essa ajuda, dá esse suporte, né? E muitos pastores, por diversos tipos de problemas, eles recebem ajuda da UPORP, recebem ajuda também da GEORP. São entidades que se ajudam mutuamente. E, por essa ocasião, o pastor José Calheiros, que já fazia um trabalho aí há cerca de 6 anos, o pastor José Calheiros ele já foi presidente da UPORP várias vezes, né? E nessa sua última gestão, ele fez 6 anos consecutivos, mas ele também declinou de continuar, já está com 86 anos, né? E foi eleito o pastor Adalto Borel. Então, o presidente nacional pelos próximos 3 anos é o pastor Samuel Ferreira Neto, com 83 anos, e o pastor Adalto, na qualidade de presidente da UPORP, bem mais novo, né? É o presidente da UPORP. E a nossa missionária Ana foi indicada para ser a presidenta, ou presidente, da UFEMI, que é a União Feminina Nacional. Evidentemente, como a irmã, o pastor Ademir, ele declinou do cargo, também a sua esposa ia acompanhá-lo, né? Aí o pastor Samuel falou, vamos indicar a irmã Márcia Cristina. Eu falei, não, Márcia Cristina não. Sabia que ela ia desmaiar, ia queimar, já ia sair viúvo da Assembleia, né? Não é Márcia Cristina não. Aí, assim, um movimento ali, né? Aquele meio que as indicações, as próprias irmãs falaram, houve meio que um clamor ali do povo, né? E ela aceitou, ao que me parece, com bastante alegria. E, irmã, o irmão já conhece a guerreira, tem essa disponibilidade, incansável, vai, vem, não tem problema. Então, aqui nós temos o pastor Reinaldo na qualidade de vice-presidente nacional, membro da Igreja de São Miguel, a presidente da UFMI, e nós contamos com a oração dos irmãos, para que Deus nos dê graça, para nós podermos efetivamente dar conta dessa responsabilidade e efetivamente contribuir. E só para constar, eu encerro aqui a minha palavra nesse sentido, é que também foi lançado lá na UPORP o manual, deveria ter trazido o meu, manual do obreiro, manual do pastor e do obreiro restauracionista. Um livro que foi escrito por 5 doutores, entre eles o pastor Reinaldo, este que vos fala, e um administrador. São 5 autores que escreveram um manual onde consta ali modelos de ata, todas as questões jurídicas para... Depois eu vou trazer o modelo para os irmãos verem aqui. E foram presentes da gestão do pastor Calheiros, porque o livro foi uma iniciativa da UPORP, e nós trabalhamos cerca de 7 meses na confecção do livro, de forma que, assim, qualquer igreja de obra de restauração que quiser entender, saber como é que pode se organizar com o cartório, as questões jurídicas, a Receita Federal, o livro ensina, tem um modelo de ata, modelo de regimento interno, vários modelos, todos os códigos normativos da AGEORB e da UPORP estão no manual. Foi um trabalho assim, muito bom, nós ficamos assim, muito satisfeitos, porque nós não precisamos mais depender de livros de outras igrejas, outros ministérios, se nós quisermos uma orientação como funciona a organização jurídica de uma igreja. Então a obra da restauração agora tem um livro seu próprio, e nós temos o privilégio de, entre os seus escritores, está o pastor Reinaldo, que também é membro aqui da Igreja de São Miguel. Depois, no outro momento, eu vou trazer o livro para os irmãos, e é um livro que é para pastores e obreiros, qualquer pastor, qualquer obreiro, se quiser adquirir, pode adquirir. Lá estava a R$30, eu acho que vai ser vendido a 50. Depois, o senhor pastor Gênesis vai ver quantos números vai ser pedido para as nossas congregações, que é importante que tenha. E, no geral, foi uma assembleia muito boa, muito participativa, muito alegre. Eu particularmente gosto demais. Os irmãos que nunca foram, se permitam ir, deem a si mesmo essa oportunidade. A gente conhece muita gente bonita, muita gente falante, tem uns camaradas lá, carioca fala pelo cotovelo, mas são gente muito agradável, eles gostam demais da gente, falam muito alto, se tiver 2, 3 é um barulho, parece festa de italiano, uma coisa séria, né? Mas você passa a gostar daquilo, amar, é sensacional. O sítio Canaã está lá em vias de
de reforma, tem algumas limitações, algumas dificuldades, mas ainda é nosso, não é? E, inclusive, nós já temos alguns projetos de melhora, vai ficar bom para trazer mais conforto. E eu acredito que quem... Eu não sei se ela já tinha ido alguma vez lá, já, né? Umas 4 ou 5 vezes. Já pegou gosto, já pegou mania. E a gente vai, a gente gosta. A gente vai, a gente gosta. Então, assim, uma próxima ocasião, assim, prepara, o recurso não é tanto, né? Quem foi por exemplo, de lotação, um grupo aí, pacote de R$300 para ir, você com 300, 500, 600 reais aí para alimentação, alguma coisa, você vai e volta, e não é um dinheiro que vai tirar teu fôlego, vale muito a pena, vale muito a pena. E nós temos uma perspectiva que vai melhorar muito, e é um momento de descontração, de visitação de Deus. Você ouve muitos testemunhos, você ouve testemunhos lá maravilhosos, missionários que vêm do Brasil inteiro, contam os testemunhos, você conhece muita gente, e sai um pouco do normal, do comum, né? Isso ajuda muito a gente a viver. Muito bacana, recomendo. Amém, irmãos? Amém. Então é isso aí, como disse o pastor, gente, se eventualmente eu não estiver aqui, possivelmente eu estarei em alguma responsabilidade, eu estou entendendo, vou ter que me programar, né, para efeito de assistência, e essas coisas a gente ainda vai entender como é que vai funcionar. Mas eu conto sempre com a oração dos irmãos. Uma coisa eu aprendi por experiência: a obra de Deus é feita debaixo da graça de Deus. O resultado tem mais a ver com a graça que eu recebo de Deus para fazer a obra de Deus do que com competência, do que com qualquer outra qualidade minha. O que eu preciso ter à disposição, eu quero fazer. Aí Deus vai dar graça. Amém? Amém. Eu já ensinei isso aqui exaustivamente aos irmãos. As coisas mais simples que você faz no reino de Deus, você tem que pedir de graça para fazer aquilo. Ah, não, que é fácil, eu faço o olho fechado. Não. As coisas no reino não funcionam assim. É muito fácil, eu faço o olho fechado, é muito tranquilo, eu sei, eu domino. Não. É com graça. Amém? Amém. Tudo com graça fica melhor. Porque as coisas que nós fazemos, e eu já ensinei para os irmãos também, que se você estiver suando, está fazendo na força do braço. Na atividade hebraica, o sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele entrava com uma camisa de cetim por baixo, porque ele não podia suar. Porque o suor indica o que? Esforço. E na presença de Deus, não é nosso esforço, é graça. E, irmãos, uma coisa para a gente entende essas coisas, uma coisa maravilhosa, que é assim: o pastor Marcos é muito mais habilitado e capacitado que eu. Olha, claro, né? Guardadas dentro das proporções, você precisa ter, né? Por exemplo, vai ser tesoureiro da igreja, tem que saber ler, tem que saber escrever, tem que saber fazer conta. É o básico a gente precisa ter. Agora, no geral, todos podem fazer um bom, um grande, um excelente trabalho no reino, se você estiver debaixo da graça, porque a graça é a mesma. A fonte da graça é a mesma. A graça que desce para mim, desce para o pastor Marcos, desce para o pastor Gênesis. Então, assim, dá para fazer, amém, irmãos? Dá para fazer. Então, quando uma pessoa chega e coloca, por exemplo, eu sei que o pastor Samuel Neto, ele tem uma simpatia particular pela minha pessoa. Isso é notório. Mas se eu não tivesse algum tipo de qualificação ou capacidade, a simpatia não ia votar, né? A simpatia não iria votar a favor. Então, claro que a pessoa sabe que eu tenho algumas capacidades, algumas competências. Agora, o fato é que o grande problema está na autoconfiança. É isso aí. Se nós nos deixarmos tomar pela autoconfiança de que eu vou, eu faço, aí é aquela coisa, né? Vai sozinho. Mas se o tempo todo nós estivermos debaixo da graça de Deus, eu às vezes quando vou orar, eu tenho 3 perguntas nas minhas orações. Eu tenho 3 perguntas e para as 3 perguntas, 3 respostas. O que é que eu tenho? Pergunta. Resposta: nada. O que é que eu posso? Pergunta. Resposta: nada. E o que é que eu sou? É a pergunta. Qual é a resposta? Nada. Eu vou orar e falo: Senhor, diante de Ti, eu trago a minha humanidade,
as minhas limitações e a minha insignificância, a qual eu me recolho. Eu preciso da tua graça. Pronto. É assim que a gente se apresenta diante de Deus. Não sou, não tenho, não posso, mas tu és, tu tens, tu podes. Então assim me dá essa graça, porque a obra de Deus ela só vai ser feita continuamente com a graça que desce dele. Amém? Amém. Deus é tão maravilhoso que ele dá para você o recurso. Quando você chega numa empresa, já vou liberar para o pastor Gênesis pregar. Quando você chega numa empresa, você não leva. Por exemplo, o pastor Marcos trabalha numa empresa, todo mundo já viu o pastor Marcos por aí, né? Em algum lugar. Ele usa lá um coturno, um cinto, uma roupa específica, ou tem um carro específico, um carrão bacana lá. Não é nada dele. É tudo a empresa que dá. Então a pessoa entra na empresa, a empresa dá o recurso. Eu chego na empresa, eu não levo o computador para a empresa. Na verdade, eu tenho um na empresa, eu tenho um em casa, que a empresa me dá. Então assim, o computador, o recurso, o programa, o conhecimento, tudo é de quem me escolheu, a empresa. Então, quando a gente está no reino de Deus, o recurso vem dele. Aí, eu estava conversando com umas pessoas na Assembleia, pessoal, a obra lá, e não sei o que, é muita carência, falta recurso. Aí eu disse assim, os recursos do reino estão à disposição daqueles que estão a serviço do reino. Só que você tem que entender e saber como buscar esse recurso. Porque Deus chama. Deus nos dá uma responsabilidade que você vai ter que fazer com o seu recurso? Não. Não estou entendendo? Eu ouvi a história de um missionário que ele, antes de se converter, ele era milionário. Aí ele aceitou Jesus. E foi fazer, aí ele mudou a fortuna dele. E foi fazer missão no meio dos índios lá, não sei aonde. Num lugar que não tinha nada. Aí de madrugada ele orava, Senhor, eu preciso de roupa, de remédio, eu preciso disso para atender esse povo. E eu não tenho, mas tu tens. De madrugada, Deus se apresentava em sonho para algum rico lá. É um começo também para mim, uma nova responsabilidade. A minha visão é a mesma. Graça para dar conta da responsabilidade. E eu conto com as orações dos irmãos em meu favor, em favor da irmã Ana Elizabeth, em favor de toda a diretoria. Não é? São pessoas de lugares diferentes. A presidente da Junior, que é a Juventude Nacional, ela é do Pará. Eu pensei que era do Rio. Ela é do Pará. Eu falei, meu Deus, mas tá bom, é isso mesmo. Às vezes precisa dar uma descentralizada, né? E tem gente em obra de restauração que pensa que o Brasil é feito só de Rio e São Paulo, não, tem outros estados. E tem gente competente, gente fazendo trabalho, tem gente se esforçando aí, não é? Eu falei, vai ser benção. E agora com o sistema de mídia, né? Vamos fazer uma reunião, você faz da sua casa. E vou falar com a pessoa lá do Pará, sem ela sair da casa dela. E vai dar tudo certo. Amém? Amém. E é isso aí, irmãos. Eu estou muito alegre, muito feliz. Não contava, não esperava, não pedi, fui chamado. Então, né? Há quem diga que o escolhido não tem escolha, então nós vamos fazer isso com muito amor, essa obra, pedindo a Deus graça, para sermos juntos e efetivamente contribuirmos, né, com a nossa vida e com o nosso melhor. E assim, onde nós formos, nós vamos estar sempre levando o nome da Igreja de São Miguel, e é uma coisa que eu sempre faço. Qualquer lugar que eu vou, eu estou aqui devidamente debaixo da bênção do pastor presidente, que é o pastor Gênesis. Em qualquer lugar, até nas nossas congregações, eu faço menção ao nome do pastor Gênesis, a pessoa dele na qualidade de presidência, né? Porque tem gente que fica zanzando por aí, você não sabe qual é a igreja, quem é o pastor, nem nada. Então, onde eu vou, eu sempre faço menção. Então, onde eu for, né? O pastor Reinaldo é membro da Igreja de São Miguel, e é o nome da Igreja de São Miguel que eu vou levar, é o nome do presidente, pastor Gênesis, e Deus vai ser honrado. Amém. Amém? Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz seja Jesus, amado. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Quero adorar o Senhor com um cântico, enquanto a gente recolhe a nossa. Não, toca. Hoje a nossa oferta é destinada ao sítio. Amém? Enquanto eu louvo, enquanto nós louvamos, a igreja oferte, eu quero adorar ao Senhor com. Acho que está na nota de ré. Existe um rio, Senhor, águas purificadoras. Louvado é o nome do Senhor. Cante conosco, adore o Senhor conosco.
Ajude-me. Que flui do teu amor, águas que correm do trono, águas que curam, se limpam. Pai de amor, Pai de misericórdia, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que estamos reunidos na Tua casa para bebermos, aleluia, e nos banharmos, e nos saciarmos nesta fonte inesgotável. Fonte essa, Senhor, que transformou a vida daquela mulher próximo daquele poço. Fonte essa que mudou a minha vida, que mudou a vida do meu irmão e da minha irmã. Fonte essa, Senhor, aleluia, que continua jorrando, oh, aleluia, oh, Pai querido, e a promessa do nosso Salvador é que quem dessa água beber, aleluia, nunca mais volta a ter sede. Louvado e engrandecido é Teu nome, Pai Santo, Pai de amor. Agora nós te pedimos em nome da pessoa bendita de Jesus Cristo, multiplica
multiplica, Senhor, aleluia, as finanças, saúde, oh Pai querido, toma teu filho e tua filha em tuas mãos, e que ele possa desfrutar da tua boa palavra, das tuas promessas, oh Pai querido, Pai de amor, toma-nos em tuas mãos santas, oh Pai santo, repreende toda espécie de mal, toda enfermidade, toda tristeza, tudo aquilo que não provém de ti, nós nos repreendemos em nome de Jesus, e que a tua igreja marche, Senhor, santa, aleluia, bebendo sempre desta água inesgotável que é a tua boa palavra. Seja conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Agora toma teu filho, gira em tuas mãos e o transmite, Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz para nossas vidas, para nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. José Martins, e esse versículo tem sido muito batido, comentado, e eu quero dizer para vocês, eu estou nessa obra desde 1962. Naquela época, sabe como é que a obra da restauração era conhecida? Unidade, não é? O pastor Magno, quando pegava nas mãos do irmão para cumprimentar, dizia assim: você está na unidade? Porque desde aqueles dias do início começou a surgir algumas facções que saíam, mantinham o nome, mas não estavam de acordo com outros pontos, não é? E assim a unidade era a união do povo, não é? E olha que essa oração de Jesus pelos seus discípulos, que aqui Jesus estava reunido com os seus discípulos, não tinha 12, tinha 11, não é? Porque desde o capítulo 13, quando começa o Senhor reunindo os seus discípulos lá com lava-pés, foi uma noite que nós temos o capítulo 13, o 14, o 15, 16 e 17, já falamos isso muitas vezes, e esses três capítulos, 13, 14, 15, 16 e 17, 5 capítulos, foi aquela conversa de Jesus com eles, porque eles teriam uma missão de fazer a obra que tinha sido confiada a ele, Jesus. O Senhor disse: assim como me deste, eu estou passando para eles, como foste, Senhor, comigo, vai com eles. E ele faz uma oração sobre unidade, não é? Sobre serem um no propósito, não é? Imagine, nós estamos aqui adorando o Senhor, temos aí um grupo já nos assistindo, depois muitos vão assistir também com uma mensagem matutina. Mas irmãos, como é importante nós juntos temos um propósito. Nós temos um Senhor. Quem tem um Senhor aí, diga amém. Temos um Senhor. Ele veio com uma missão, e esta missão foi passada para nós. Mas para ela ser bem sucedida, tem que haver unidade. Uma das estratégias de Satanás, eu tenho dito, Jesus falou, não é? Que todo reino dividido não subsiste. Toda casa dividida não fica em pé. Então, uma das estratégias do adversário é dividir o povo, não é? Começa um que é contra o A, contra o B, contra o C. Eu não discordo daquele pastor, eu prefiro o pastor, né? Vocês viram que quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele encontrou a divisão, ele dizia: eu sou de Paulo, eu sou de César, eu sou de Apolo, e assim havia uma divisão por escolha, não é? O importante é isso, não importa quem está aqui, importa é a quem eu vim adorar, não é? Então, se o pregador está com a palavra, não é? E ele não está sendo muito bem, vamos orar por ele. Ele foi escolhido, eu tenho que ouvi-lo. Então, orar, Senhor, dá a palavra, dá unção, dá direção, dá graça, porque eu vim comer a tua palavra, eu preciso da tua palavra na minha vida. Mas uma coisa que nós temos que lutar é contra a divisão, porque a divisão enfraquece, irmãos. Vocês veem, tem irmãos que deixaram de congregar aqui, não é? E eu estava pensando hoje, quando ouvi o professor mostrando a história do filho pródigo e tanta coisa que aconteceu com aquele moço, não é? E aí, muito ainda vamos aprender, que temos algumas lições que vai tratar do assunto, mas um dos fatores que vocês encontram na história do filho pródigo é o irmão mais velho, não é? O irmão mais velho
irmão mais velho não aceitou o perdão que foi dado ao filho mais novo, que era o pródigo, não é isso? E às vezes, nós não vigiamos, não é? Nós estamos aqui, este grupo, adorando o Senhor. Quem está adorando o Senhor? Diga-se, eu estou adorando ao Senhor. E o Senhor vai dizer um amém. Como é que é o amém de Deus? É assim seja? Não, o amém de Deus é assim é. O meu amém é assim seja. O de Deus é assim é. Quando Deus dá amém, acabou. Está feito e está decidido. Então, queridos, nós temos que ser prudentes até com as pessoas fracas. Porque às vezes o irmão está fraquinho, fica uns tempos de vida, quando chega, ao invés de um abraço, né? Tem uma pessoa que disse assim: eu cheguei na igreja, estava ausente, teve uma irmã que me abraçou e disse: você está bem, eu estou orando por você. Que palavra boa, né? Mas a outra vez dizia: eu vou dar um bem-vindo, e quase que eu ia pedir a tua exclusão. Irmãos, vamos ser amorosos, né? O mais velho, que coisa terrível, né? Aí depois nós descobrimos que o filho mais velho, ele também era o filho pródigo. O primeiro voltou. Não tem história que o mais velho voltou, ele saiu de casa, né? Mas a gente vai aprender isso nas lições aqui a seguir. Mas o que nós precisamos, irmãos, é lutar pela nossa unidade, não é? Pela nossa unidade. Eu vou depois falar sobre esse assunto, lendo o capítulo 14 de Romanos, mas hoje eu quero falar sobre unidade, porque Jesus orou. A minha oração é 21, né? Para que todos sejam um como tu, ó Pai, não és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Olha só, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a unidade da igreja, essa união, essa comunhão, nós vamos ver aqui. Eu vou para um outro texto, mas eu quero primeiro ler aqui em Atos, no capítulo 4 do livro de Atos, porque aqui está contando a história da igreja, como a igreja começou. E a igreja começou numa época difícil, irmãos, né? Havia muita perseguição na igreja, mas acontecia uma coisa com eles. Eu disse 4, né? Mas é o 2, do 42 ao 40 ministério. Agora o 46, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E 47, para fechar essa parte, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A união, a unidade é receber com carinho, irmãos. Quando vê um irmão que está muito tempo sem vir, abraça ele, diz: meu irmão, tudo bem? Nós estamos orando por você. Em vez de cobrar, a nossa tendência natural é cobrar. Quem houve com você? Você aconteceu, você está em pecado. Meu irmão, vamos corrigir isso. Quando você vê um irmão que está ausente muito tempo chegar, abrace ele. Meu irmão, que alegria ele ver. Essa pessoa que veio não está vindo mais. Mas eu cheguei lá, mas a gente às vezes brincando, pastor, a gente brincando, eu tenho muita amizade, aí falo, mas aí saiu uma palavra que aquela pessoa está no estado de fraqueza, não é? E aquela palavra vai como se fosse assim um torpedo, e se a pessoa estava fraca, acaba de cair. Vamos corrigir isso, em nome de Jesus. Do povo, ele escreveu o Salmo 133. A gente gosta muito desse salmo, né? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Salmo 133. Aqui diz assim: a excelência do amor fraternal. Davi quando assumiu, ele não assumiu de uma vez as 12 tribos. Eles iam aceitando ele. Finalmente ele conseguiu reunir as 12 tribos e fez um grande trabalho. Mas ele escreveu este salmo, olha como é que ele escreveu: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque a dor de um tem que
que ser a dor de todos. A alegria de um tem que ser a alegria de todos, não é? Então, nós comungarmos, nós amarmos. Aqui está um moço que vai fazer 79 anos, agora dia 6 de maio, e quando chegar no 6 de maio do outro ano, vai 80. 80, nossa, é muito tempo, né? Mas então, eu me lembro quando nós começamos nessa obra, em 1962, que carinho, vocês não estavam aqui, mas eu via como os irmãos se amavam, as pessoas, eu era uma pessoa assim largada no mundo, sem perspectiva de nada, mas aí Jesus me levou para a igreja. Chegou na igreja, eu fiquei importante, irmãos. As pessoas me abraçavam, me cumprimentavam, não é? E eu me sentia assim, poxa, eu sou alguém, porque o mundo discrimina, nós não podemos discriminar. Lá no mundo tem aquela história, né? As melhores são mais bem tratadas, as que têm mais condições, e as outras mais ou menos. O reino de Deus é diferente, não é isso mesmo? Nós vemos todo mundo igual, ama um, ama o outro, não importa a nível social, intelectual, que for, eu mais um servo de Deus, uma serva de Deus. Então o amor precisa, e Davi precisava da união de todas as tribos. Quando a gente fala em reino do norte, reino do sul, porque depois da morte de Salomão, quem veio governar foi Roboão, e Roboão era um moço que ele estava no pior período da vida de Salomão, né? Ele já veio querendo mandar subjugar, porque infelizmente, queridos, Salomão começou bem, mas ele não terminou bem, né? Se você ler lá o texto, você vai ver, Salomão tinha 1000 esposas. Agora imagine sustentar 1000 esposas, e não é fazer um quarto e botar ela não, cada esposa tinha que ter servos, tudo era caro. O que Salomão fez para sustentar isso? Toma tributo do povo, não é? Como faz o nosso governo. Ele tem problema financeiro, lança tributo aí. Nós somos os reis dos tributos no mundo. Parece que é o país, pastor Reinaldo, que mais cobra tributo é o nosso. E eles estão aí, cada dia que chega, tem mais um aí, está precisando de dinheiro, mais tributo desse povo. Nós carregamos nas costas tudo isso. Mas Salomão não fez diferente não é? Ele precisava. Agora, voltando lá para o pai dele, Davi, que governou sobre todos, então você vê este salmo, que todo salmo era louvor, não é? Nós vemos aqui, ó, como bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Então ele queria a união das tribos, para ele poder ter força para a guerra, né? O 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Aqui ele está fazendo uma analogia, está fazendo uma comparação. Por que a união pode realizar? Vamos ao 3. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Agora você vê, o Rio Jordão nasce lá na parte norte, né? Lá está o Monte Hermon, 2.600 metros de altura. Lá no topo dele fica como se fosse uma cabeça branca. O sol bate, aí começa o orvalho descer, vai montar o Rio Jordão, que vai receber mais alguns afluentes, até passar pelo chamado Mar da Galileia, que é o mar de água doce, e desembocar lá no Mar Morto. Mas esse rio, porque Israel tem mais ou menos 400 e alguns quilômetros de distância, não é assim reto, ele tem as quedas. Então, quando o rio está descendo, o orvalho vai batendo sobre os montes de Sião, né? Então o que ele está falando é a união. Ele queria a união de todas as tribos. Por isso ele disse, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se nós, esse grupo que está aqui, estiver unido, vamos estar unidos na terça, vamos estar unidos na quinta. Nós temos sábado, né, um culto na casa do nosso irmão Messias, não é isso?
Vocês sabem que no culto da casa do irmão Messias, nós ganhamos muitas pessoas para Jesus? Quem lembra do culto que teve lá e que nós ganhamos? A Ana Oliveira estava nesse culto, irmã Cícera estava nesse culto? Estava, né? Então, e ali Deus falou, Deus revelou, muitas almas aceitaram Jesus, irmão. Muitas aceitaram, né? A Josi e o Messias dessa casa, nesse dia, eles vieram para a igreja. Então, olha a importância do culto nas casas. Então, vai ser nesse sábado, às 17 horas, parece, né? Vamos fazer mais cedo. Então, o irmão que puder aí, né? Dá um jeitinho e chega até lá. Eu soube que na casa da nossa irmã Menária, teve um grupo pequeno, mas Jesus estava lá, bem? Estava? Glória! Como é que foi? Foi glória, Menária? Foi glória. Aleluia. Não importa quantos vão, importa é os que vão, não é isso? Então os que vão fazer um culto de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Davi almejava a união das tribos, né? E nós almejamos a nossa união. E Jesus orou para que essa união acontecesse, queridos irmãos, não é? Que eles sejam um, ó Pai, como eu sou em ti. Porque, irmãos, uma igreja unida, eu me lembro dessa frase, parece que foi Tancredo Neves: um povo unido jamais será vencido. Me parece que foi Tancredo Neves que é dono dessa frase. Se não for, foi alguém. Não é isso? Mas não importa. Importa é que a união faz a força. E quando nós damos as mãos, bom, fulano, às vezes a gente fica mais brigando com os presentes pelos ausentes. Tem povo reclamando com os presentes, que estão dizendo: meu irmão, fala com eles, vai lá, reclama com eles. Nós estamos aqui adorando e queremos que todo o nosso tempo seja de adoração. Amém. Então, o desejo do coração do nosso Deus é a nossa união. Nossa mocidade está aí. Domingo que vem, com certeza, eles vão ter preparado um louvor, né? Vai ser avisado: olha, nós vamos louvar. Os varões também, e as irmãs também. E se você tem uma palavra, um testemunho, traga para glorificar o nome do Senhor. Vamos lutar para que essa sugestão do nosso presidente, esse texto que ele deixou, que está sendo a nossa marca registrada, as igrejas todas estão falando sobre a união do povo de Deus. E uma das estratégias do adversário é dividir o povo, porque dividindo o povo, ele consegue atrapalhar a nossa marcha. Impedir não, mas atrapalha. Mas se nós estivermos olhando para Jesus, com o propósito de servir e adorá-lo, nós entramos nessa casa como fizemos hoje. Adoramos o Senhor, glorificamos o nome dele, e com isso vamos sair daqui abençoados. Quem está abençoado, diga amém, Jesus. Eu vou levar a minha bênção. Estou sendo abençoado. E a igreja de São Miguel Paulista está ficando famosa, né? Produziu a presidente da União Feminina Nacional e o vice-presidente da GEORB Nacional. E nós vamos estar em oração para que estes servos que são daqui, não é, sejam abençoados. E vamos dar todo o apoio que eles precisarem, não é? Porque, claro, quando nós temos uma igreja, é bom que essa igreja esteja conosco, aonde nós estivermos. Irmã Cícera tem uma palavra, venha, minha irmã, dê sua palavra. Então venha ali. Amém, irmãos. Depois nós vamos estar encerrando. Terça-feira é o nosso culto de... Qual é a campanha que está sendo essa terça-feira? Quem lembra? Ninguém lembra? É bom ter gravado, né? No culto eu disse, com certeza, mas ela esqueceu de vir ou não pôde vir. Deus abençoe. Mas terça-feira nós temos o nosso trabalho, quinta-feira culto de ensino e sábado às 17 horas na casa do Messias. Conversa com o nosso missionário Osias, que ele que é responsável por esse trabalho. A paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Está aqui, São Paulo, 8 de abril de 2025.
Vimos por meio deste convidar o digníssimo pastor juntamente com as suas igrejas, em especial os grupos de união feminina, para participar do nosso congresso unificado, que ocorrerá no dia 10 de 5 de 2025, às 18 horas. Desde já agradeço a presença e quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Presidente, o José Pelimatécia e secretário Jefferson Pires. Foi a carta que ele enviou. E eu só também eu não preciso ler. Eu sou a secretária da União Feminina, mas aqui ninguém sabe. É por isso que eu me entregaram, ele disse, a secretária sou eu, estou lendo. Então, pastor, está aí, o recado é esse. Amém. Aí a irmã Cícera depois vai fixar ali no quadro de avisos, só para constar, né? E vamos acompanhar isso aí. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Deus abençoe o seu lar, sua vida, uma semana abençoada e feliz, próspera e produtiva. As programações já foram citadas aqui, na medida do seu possível, entre unidade. Amém? Quem ainda precisa de uma oração? Amém. Eu e a minha casa. Amém. Bondoso Deus, nós te agradecemos por este dia feliz. Nós te louvamos, Senhor. Não queremos perder a oportunidade de agradecermos pelo nosso retorno. Todas as pessoas que foram para a Assembleia Geral, até onde nos constam, todas as pessoas que foram retornar em paz para os seus lares, alguns mais perto, outros mais distantes, nós mesmos chegamos aqui em paz, debaixo de graça, livre dos males da estrada, estamos bem, por tua graça, misericórdia e favor. Agora, no término desse trabalho, entregue para as mãos cada família representada, as mãos reunidas, tenho pedido, ó Senhor, considera atender por tua misericórdia, entra com providência no lar, na família, nas finanças, nos negócios, nas lutas, visita o parente direto ou indireto, de perto e de longe, entra com providência e dá vitória para o povo. Dá-nos uma semana abençoada e feliz. Preserva-nos ao teu lado, ao pé da cruz, em comunhão, em unidade, ligados no céu, Pai. Renova a visão espiritual, renova as forças, renova a fé do teu povo, Senhor. Repreenda as enfermidades que acometem os teus servos, ó Deus, e nos dá livramento e vitória. Fica conosco, nós entregamos em tuas mãos, te pedindo, concede-nos uma noite em paz, um sono calmo, tranquilo, recuperador, dá-nos visões celestiais, revelações do céu, nos desperta a madrugada para entrarmos no lugar secreto e que a tua graça seja conosco. Assim oramos humildemente em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder da comunhão e as consolações do bendito Espírito Santo seja conosco, com o povo de Deus na terra, e todos dizem amém.